Olá pessoal, eu sou o professor André Tabosa, graduado em Administração, mestre em Economia Aplicada e estou aqui com vocês na disciplina Ambiente Microeconômico. Bom, mas primeiro, antes de definir o que é um ambiente microeconômico, nós precisamos entender o que é economia. Economia é a ciência da escassez. Escassez essa que está relacionada às necessidades humanas que são ilimitadas com os fatores de produção que são limitados. Mas o que são necessidades humanas? O que são fatores de produção? Vamos lá? Necessidades humanas. Necessidades humanas são todos os anseios, coisas materiais, bens que trazem satisfação para a nossa pessoa. Ou seja, a gente sempre quer aquele telefone mais moderno, ou a gente quer fazer sempre aquela viagem mais distante, sempre gastando um pouco mais. E, em contrapartida, nós temos os fatores de produção, que são terra, trabalho e capital. Ou seja, terra é limitado, capital também é limitado. Dinheiro, quem tem dinheiro ilimitado? Eu não. Trabalho é o trabalho humano. Nós só trabalhamos 8, no máximo 10 horas por dia. Não existe aquele que consegue trabalhar 25 horas, ou seja, o dia só tem 24. Não tem condições. Mas como é essa questão das necessidades humanas versus fatores de produção? A grande tarefa da economia é encontrar a maneira mais eficiente para atender o máximo às necessidades humanas com os fatores de produção disponíveis. Ou seja, é um equilíbrio. É por isso que eu trouxe aqui a primeira figura como uma balança, Uma balança mostrando que na economia a nossa ciência é encontrar sempre o equilíbrio. Essa ciência, também chamada de utilização ótima dos fatores de produção para necessidades humanas, ou seja, nós precisamos encontrar a maneira mais eficiente de utilizar todos os recursos disponíveis para poder fornecer as necessidades humanas ao máximo, ou seja, contemplar o máximo produzido com a maior necessidade atingida. Trazendo um aspecto um pouco mais didático para vocês e factível, vamos tentar colocar aqui a eficiência econômica de um determinado bem em um determinado mercado, no curto e no longo prazo. Os 3 problemas econômicos fundamentais. Como assim, professor? A eficiência econômica no longo e no curto prazo e os 3 problemas é justamente através desse raciocínio que nós vamos chegar ao que a microeconomia trabalha. Os 3 problemas. O que e quanto produzir? Como produzir e para quem produzir? Eu vou produzir, eu tenho uma fazenda. Se eu tenho uma fazenda, eu vou produzir nessa fazenda milho ou feijão? Ou vou produzir milho e feijão? Ou não vou produzir nem milho nem feijão e vou ter uma unidade ecológica para trazer turistas? Nós precisamos fazer uma escolha. Mas qual é a melhor escolha? Se nós vamos plantar, vamos entrar no segundo problema. Como nós vamos plantar? Como vai ser nosso método? Vai ser um método intensivo no fator trabalho? Vamos ter muitos trabalhadores trabalhando na fazenda? Hoje nós vamos ter uma quantidade maior de máquinas, tratores, para trazer mais eficiência, com menos pessoal e mais tecnologia no campo. Mas eu sei que vou o que produzir e como produzir, mas para quem eu vou vender? Chegamos na terceira pergunta. Para quem eu vou vender? Mercado interno ou vou para o mercado externo? Ou vou vender para os dois? Qual aquele é o melhor mercado para mim? Onde eu vou encontrar os melhores resultados para a minha economia? Bom, para analisarmos os 3 problemas fundamentais, vamos observar uma tabelinha que eu trouxe aqui
com apenas 2 bens produzidos, ou seja, uma economia bem simples, com apenas 2 bens produzidos, carro e caminhão. Como eu falei, né, os fatores de produção são limitados, nós temos uma possibilidade de produzir apenas carros, onde no tempo A nós produzimos 100 mil unidades de veículos, mas 0 de caminhões, ou seja, todos os fatores, toda a produção de matéria-prima está indo para a fabricação do carro, todos os trabalhadores disponíveis estão sendo utilizados para produzir os veículos, né, os carros, e todo o capital, todo o maquinário também está sendo aplicado para produzir veículos. E o caminhão? Como tudo foi para o carro, nada para o caminhão, 0. Mas, né, como vemos, no momento B, nós temos uma outra possibilidade de produção, onde nós vamos tirar um pouco dos meios de produção dos carros e trazer para os caminhões. Observe que no momento B, nós temos uma redução da quantidade de veículos produzidos, né, e sim um incremento na quantidade de caminhões. Ou seja, houve uma balança, uma retirada de um bem para colocar em outro, né, um novo ponto de equilíbrio dessa economia. E assim por diante, nós temos o momento C, D, E e F, onde, né, como percebe-se, sempre estou retirando um pouco da quantidade produzida de veículos para incrementar no caminhão, até chegar no outro extremo, onde eu não fabrico carros e todos os meios de produção estão disponíveis para fabricar o máximo de caminhões possíveis. Bom, outra possibilidade de analisar esse equilíbrio da economia é da forma gráfica, através da curva de possibilidade de produção. E esse gráfico nos traz novas informações, como a própria curva. Graficamente, nós vemos a quantidade máxima de veículos produzidos em um primeiro momento, momento A, e no momento F, onde nós temos a quantidade máxima de caminhões produzidos. Dentro dessa curva de produção, todos os meios, todos os fatores de produção estão sendo utilizados. A economia está no seu máximo, acompanhando essa curva. Seja produzindo a quantidade máxima possível de veículos, seja produzindo a quantidade máxima possível de caminhões. Né? A curva de possibilidades de produção, né, demonstra todas as combinações de produção de 2 bens, utilizando todos os fatores de produção disponíveis, de maneira mais eficiente, ou seja, na curva todos os fatores estão sendo utilizados. Volto a frisar, na curva, na linha, todos os fatores de produção estão sendo utilizados da maneira mais eficiente possível desta economia. Bom, vamos lá. O que é curto prazo, o que é longo prazo na microeconomia? Cuidado, vamos lá, vamos pensar isso direitinho. No curto prazo, pelo menos um fator de produção não varia, ele é fixo. É isso mesmo, terra, capital, trabalho. Pelo menos um deles não varia, é fixo. No longo prazo, todos os meios de produção podem variar, todos eles são variáveis, ou seja, no longo prazo, eu consigo ter mais trabalhadores, no longo prazo, eu consigo ter mais fábricas, mais máquinas, mais capital. Né? No longo prazo, eu consigo ter mais terra para produzir. Então, no longo prazo, uma expansão na curva de produção. Estão lembrados daquele gráfico da curva de produção? Né? No longo prazo, há a possibilidade de expandir aquele gráfico, ele ir para fora do gráfico. No curto prazo, aquela linha não se altera. Por isso, a expansão de possibilidade de produção no longo prazo. Essa expansão pode se dar por mais quantidades de fatores de produção, qual é o caso que eu falei, ou, né, um assunto muito interessante é a evolução tecnológica também pode possibilitar.
através das inovações, máquinas melhores, né? Ferramentas mais adequadas, novos sistemas de plantio, novos modelos de tratores. Então, esses fatores também interferem através do ganho de produtividade. Bom, sabendo da limitação da curva de produção, principalmente no curto prazo, né, nós podemos começar a responder a primeira pergunta: o que e quanto produzir? Mas apenas começar, porque outras informações também são necessárias. Informações essas que têm a ver com qual a escolha do modelo econômico de uma economia. Vai ser planificada? Vai ser economia de mercado? Planificada, nós temos aqueles países socialistas, comunistas, onde o Estado controla os meios de produção, determina as suas quantidades. Já no modelo que o Brasil se enquadra, que é de economia de mercado, né, não tão ao extremo, mas próximo à economia de mercado, quem decide as quantidades e o que vai ser produzido são duas grandes forças, a oferta e a demanda. Mas isso é assunto de uma próxima unidade. Vejo vocês na próxima aula.